uma ideia de fidelidade a um só Senhor, que era o povo hebreu. Então, esse primeiro convite entre todos os outros povos que ali tinham, circundavam a terra, né, na sua maioria eram povos politeístas. E os judeus, entre todos eles, foram os primeiros, né, a lançarem um olhar para um Deus único, que isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente passa a tratar, né, e passa a enxergar um só Senhor, a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele é comparado com o casamento, que aqui ele lembra. Quando a gente fala em um casamento, a gente fala numa relação íntima entre duas pessoas. E essa relação, ela leva a sentimentos importantes, é onde eu quero chegar. A fidelidade. Quando a gente passa a construir em nós essa relação, né, com um ser, a gente passa a determinar que devemos ser fiel, porque a gente passa a amar a pessoa ou o companheiro que está conosco. E é assim que os judeus entendiam. O casamento para os judeus era a festa mais importante, porque eles compreendiam a importância de você unir duas pessoas e criar o vínculo de fidelidade. Que isso é muito importante para a nossa relação como cristão e para a nossa relação como espírita. Quando esse sentimento, né, de fidelidade se faz presente, a nossa relação com Deus passa a ser mais íntima e mais honrosa, porque a gente passa a determinar os passos corretos para a nossa existência. Por que eu comentei essa parte de fidelidade? Que passa a ser uma relação de fidelidade. Porque quando a gente só passa a acreditar em Deus, que existe Deus, isso é uma crença coletiva, porque todos acreditam em Deus, tanto os bons quanto os maus. Né? Mas só a crença não basta, como nós sabemos. O que faz a diferença é a fidelidade que temos a Deus. Por quê? Porque ela nos leva a ter comportamento saudável, nos leva a ter comportamentos cristãos, de fraternidade e de amor. Então, essa primeira parte, né, que a parábola aborda, ele lembra que esse convite primeiramente foi feito aos judeus, que naquele momento era o único povo que havia realmente entendido, né, entendido e compreendido a grandeza de um único Deus e passou a ser um povo muito fiel. A história dos hebreus, a história hebraica é linda, apesar de em muitos pontos serem um povo sofrido, como nós sabemos, mas eles têm uma cultura muito rica, muito grande de conhecimento, muito feliz os conhecimentos que são cativados. E aí ele começa na segunda parte, quando o primeiro povo, né, o primeiro convite que foi feito a eles não foi aceito, ele amplia, né, o convite a todos os povos, aos povos gentios, aos que são todos os outros povos, tirando os hebreus, né, e os povos pagãos. Né? Então ele passa a estender o convite a todas as pessoas, já que os primeiros povos que haviam sido escolhidos por merecerem, né, essa primeira oportunidade de adentrar nesse festim, nessa festa de noivado, né, não aceitaram, ele estende aos outros povos, que isso é muito importante. E isso mostrou, né, que o convite que nos é feito, né, passou a fazer diferença nas nossas vidas, que todos nós também passamos a ter esse conhecimento da divindade, de um Deus único, de um Deus presente, de um Deus que cuida e um Deus que guarda. E ele diz assim, o que é interessante, todos os outros povos começam a adentrar na festa, porque passaram a ser convidados. E o que ficou legal aqui, eu acho importante de lembrar, que dentre todos ali, ele só enxergou um, que não estava trajado de forma adequada, né, numa festa de casamento. E ele argumentou por que ele não estava vestido
com o traje correto, né, para uma festa de bodas, né? Ou seja, ele não estava com a túnica nupcial. E aqui eu vou tirar um exemplo que eu acho interessante, que a gente pode comentar, de André Luiz. André Luiz, ele era um médico, né? Foi médico aqui na Terra. Então, ele tinha um status, né? Ele tinha um conhecimento. Quando ele desencarna, ele encarna com necessidades grandes, né? Inclusive, ele passa como própria passagem diz, né? A própria parábola lembra, ele passou a sofrer, passou a ranger dentes, porque ele realmente precisava ter ainda se desligado um pouco mais da matéria, dos fluidos materiais que ainda o deixaram sofrendo, né? E depois que ele passou a adentrar no nosso lar. E lá foi interessante, se a gente lembrar. André achando, né, que o conhecimento que ele tinha aqui na Terra de médico, da medicina, também ele poderia utilizar. Ou seja, a veste que ele tinha, não era a mesma veste que ele poderia utilizar na vida espiritual. Ou seja, quando ele se convida, né, para ser médico também na vida espiritual, ele entende que ele não tinha condições para trabalhar, porque a medicina espiritual era diferente da nossa medicina material. E ele então teve que iniciar, né, os seus trabalhos no nosso lar pela área da limpeza, iniciando naquela parte de isolamento, onde é uma parte ainda mais sofrida. Por quê? Porque ele ainda não estava vestido com a túnica nupcial. Então ele não conseguia, na verdade, participar daquele festim. E o que é interessante, né, nessas colocações, que nos mostra a necessidade que todos nós temos, né, de nos preparar para essa festa. É uma festa e a gente não consegue se sentir feliz por estar adentrando nessa festa. Nós ainda temos essa condição de não gostar da festa divina, porque é a festa de Deus. Então, para a gente estar participando dessa festa, a gente precisa de algumas condições. Uma delas, né, que eu usei um exemplo do André Luiz, né, mas a outra a gente sabe que tem mais um pouco outras interpretações, e a gente pode entender que essa veste nupcial, né, é as nossas qualidades morais. Né? É o amor, é a humildade, é a simplicidade. Essa é a nossa túnica para a gente poder adentrar nessa festa. E para a gente poder também permanecer na festa. Porque não basta, como a gente sabe, somente o convite, porque muitos foram convidados, né? Mas, como o próprio título já diz do capítulo, acaba sendo que poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles, né, que podem permanecer, né, durante o festim. E eu vou pegar e ler uma parte também aqui do Evangelho, que é bem interessante, que eu acho importante ler. Na parábola que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, falando dos primeiros convidados, que é os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar. Os enviados, que o vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizavam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes.
Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Olha como é interessante, né? A passagem, ela lembra, ela nos dá uma lembrança, né, que os servos que o rei enviou para alguns convidados foram mortos, foram assassinados. E o evangelho aqui lembra, né, que esses servos são os nossos profetas, são os precursores que vieram antes de Jesus e até Jesus, que também foram imolados, né? Nós também os matamos. E olha que eles estavam fazendo o convite para a festa no céu, para a festa divina, né? E nós assim o recusamos, porque damos maior importância ou ainda damos maior valor às coisas do mundo, que são as coisas ainda que nos seduzem, que encantam os nossos olhos e que nos fazem ainda permanecer distantes de Deus. Olha como realmente a necessidade que nós temos de mudança, de trabalhar em nossos corações e dar os valores corretos, né, e as prioridades certas para a nossa relação com Deus, para que a gente realmente não seja apenas convidado para o festim, que a gente realmente possa adentrar e possa ser fiel, principalmente a Deus. Então, meus irmãos queridos, que a gente realmente possa levar, né, essa mensagem para onde nós estivermos, para que a mensagem do Cristo seja ouvida, para que a mensagem do Cristo seja sentida e compreendida por todos nós. Eu agradeço imensamente esses momentos que a gente tem, né, de conversa, e que Jesus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nós agradecemos, Mestre querido, por esses momentos de estar contigo, por esses momentos, Senhor, que sentimos a Tua presença envolvendo a todos nós da família Mensageiros, a todos aqueles, Senhor, que também acompanham através dos estudos online, que também recebam a luz, a Tua luz em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a ser melhores cristãos, a ser melhores espíritas, para que a nossa vida aqui na Terra passe a ser mais leve, porque a Tua presença está com cada um de nós. Fica nos nossos corações, fica em nossos pensamentos, para que diariamente, Senhor, possamos pensar em nossa terra, que possamos pensar em cada um que aqui vive, para que a Tua mensagem possa se fazer presente nas nossas ações diárias. Nós agradecemos imensamente, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, por tudo que hoje aprendemos. Que assim seja.